ler a palavra do Senhor. E o desejo do meu coração, o clamor da minha alma, é que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para a beleza, a magnitude, a majestade do nosso Salvador, à luz daquilo que nós vamos ver no texto sagrado. O texto que nós vamos ler é o texto-chave, principal, da carta de Paulo aos Colossenses. E como o presbítero Gutenberg colocou muito bem na música, ele vai falar para nós sobre a pessoa bendita e gloriosa do nosso Salvador. Eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou esse texto na mente de Paulo. A mente humana não seria, nem é capaz de escrever algo tão belo, tão profundo, tão importante para a nossa vida. Então, convido você para juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23. E que todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção seja levada à obediência de Cristo Jesus nesse instante. Colossenses 1, 13 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que esse texto que é tão belo, tão profundo, possa de fato falar ao nosso coração de uma forma toda especial. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra inspirada pelo Espírito Santo. E nós carecemos da iluminação, da direção, do discernimento que só o Teu Espírito Santo pode dar e da intrepidez para ministrar a Tua palavra.
abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Traz luz ao nosso coração, ao nosso ser interior, e nos faz contemplar as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O tema da mensagem nesta manhã, eu resolvi aproveitar o tema que a Sociedade Bíblica do Brasil deu ao parágrafo: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. O apóstolo Paulo, após orar pela igreja de Colossos e suplicar por bênçãos que iam além das bênçãos materiais, no parágrafo anterior, que vai do versículo 9 até o versículo 12, ele termina no versículo 12 dizendo assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo está dando graças a Deus Pai por ele ter dado esse privilégio para a igreja de Colossos, para a igreja de um modo geral, de serem participantes desta herança dos santos, desta riqueza, de todas as bênçãos que o Pai reservou para o seu povo. E aí Paulo, ele passa agora a doutrinar a igreja. Se você olha para a estrutura do capítulo, para a abertura da carta, você vê que nós temos uma saudação, versículos 1 e 2. Depois nós temos uma ação de graças, versículo 3 até o versículo 8. E em seguida, versículo 9 ao 11, nós temos uma oração de Paulo pela igreja. Então agora, Paulo está entrando no conteúdo. No texto que nós acabamos de ler, Paulo começa agora a entrar no conteúdo da carta e doutrinar aquela igreja. Porque a oração, a ação de graças é muito importante, mas nós não podemos parar aí. É preciso que haja doutrina, ensino, instrução para a igreja do Senhor. Nós não podemos ficar só na oração. É oração e doutrina, oração e palavra de Deus. E aí Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, neste parágrafo, esta perícope aqui, do capítulo 1, verso 13 a 23, Paulo vai chamar a atenção exatamente para a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele vai falar sobre a beleza de Cristo, a majestade de Cristo, a magnitude de Cristo e da sua obra. E, meus irmãos, é um dos textos mais belos e profundos de toda a Escritura, que nós devemos ler, reler, meditar, pensar, refletir, guardar no nosso coração, porque fala da pessoa do nosso bendito e glorioso Salvador. Paulo começa, porque tem um link com o verso 12, falando que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 13 e 14, Paulo continua falando do Pai, da obra do Pai na pessoa de Cristo em relação a nós. Como eu disse, no verso 12, ele dá graças ao Pai que nos fez dignos, idôneos, qualificados de fazermos parte destes que estão herdando a herança, essa herança dos santos na luz. Então ele está dando graças a esse Pai. E aí ele diz que ele, qual ele aqui? O Pai. Ele, o Pai que ele está dando graças no verso 12, esse Pai, fez algumas coisas por nós na pessoa de Cristo,
que deve nos fazer refletir nesta manhã. Por que eu e você estamos aqui? Por que eu e você temos uma herança dos santos? Por que eu e você fazemos parte da família de Deus? Paulo vai colocar aqui 4 coisas que o Pai realizou através do Filho, na pessoa do Filho, na obra do Filho, por mim e por você. No império das trevas. Mas o que Paulo diz? Para esses que o Pai fez idôneo, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz, o Pai nos libertou do império das trevas. E a palavra que ele usa aqui é muito sugestiva, porque a palavra que ele usa aqui é oriunda daqueles contextos da época do Antigo Testamento, onde, quando uma nação inimiga vencia um determinado povo ou outra nação, eles pegavam aqueles inimigos vencidos e transportavam para um lugar bem distante. Levava todo mundo. E aí a pessoa ficava ali sequestrada da sua liberdade. Aí Paulo está dizendo que o Pai nos libertou deste império, deste poder, desta autoridade das trevas que nos havia sequestrado e agora estava colocando cada um de nós num cativeiro de trevas, um cativeiro maligno. Estávamos ali sequestrados e não podíamos fazer absolutamente nada. Mas o Pai nos resgatou deste império das trevas. E não só resgatou. O texto diz, ele nos libertou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É exatamente a imagem aqui. Imagine alguém que foi sequestrado, está no cativeiro, não tem a mínima condição de por si mesmo ser liberto, mas de repente o Pai monta aquilo que Dr. Shedd chama de uma operação de resgate. O Pai montou uma operação de resgate e foi lá no cativeiro, rompeu aquele cativeiro, libertou essa pessoa, mas não só libertou, ele pegou essa pessoa e transportou daquele império, daquele domínio de trevas, ele transporta essa pessoa para um reino, o reino do seu Filho amado. Louvado seja Deus. Eu não sei se você consegue mensurar a riqueza, a beleza, a profundidade, a grandiosidade daquilo que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando aqui que nós éramos escravos. Na verdade, aqui, sequestrados, prisioneiros. Nós vivíamos debaixo desse poder, desse império do mal, das trevas, de Satanás. E o Pai um dia resolveu nos libertar deste cativeiro. Mas não só libertar do cativeiro, ele resolveu nos tirar do cativeiro das trevas, do império do mal e nos levar para o reino do seu Filho amado. Lembra quando o Império Assírio levou o reino do norte para o cativeiro? Quando a Babilônia levou o reino do sul, Nabucodonosor levou a Babilônia para a Babilônia. Imagine que aquele povo lá do reino do sul, Jerusalém, Judá, a nação de Israel, ficasse no cativeiro debaixo do império das trevas, do poder de Nabucodonosor. Mas não foi isso que aconteceu. Deus vai
e tira o seu povo, liberta o seu povo do cativeiro e traz o seu povo para a terra prometida, cumprindo assim as suas promessas. Paulo está usando essa imagem, essa linguagem de uma operação de resgate de alguém que está cativo, subjugado no império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. A igreja do primeiro século sabia muito bem o que era isso. Paulo está usando duas palavras aqui, bem conhecidas, bem familiar do contexto da igreja na época. Na época, quem dominava? O Império Romano. E Cristo veio falar de um reino, não de um império, de um reino. O que mais os judeus queriam era serem libertos do poder do Império Romano e voltarem a viver a vida conforme o reino que Deus havia estabelecido para o seu povo de Israel. É claro que eles pensavam nisso de uma forma sociopolítica, militar, bélica. Paulo está dizendo, não, esse reino é espiritual. Nós estávamos cativos do império das trevas e em Cristo o Pai nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Primeiro, o Pai nos libertou. Segundo, o Pai nos transportou, trasladou, nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E aí Paulo diz assim, no qual, ou seja, neste Filho amado, em Jesus Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos e irmãs. Primeiro, ele nos resgatou. Tirou do cativeiro. Ele estourou o cativeiro do inimigo e nos tirou de lá. Nos resgatou. Segundo, ele nos transportou deste império, deste poder, desta autoridade das trevas que nos dominava e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas a terceira coisa, e Paulo vai agora mudar a imagem, ele nos redimiu, no qual, ou seja, em Cristo, nesse Filho amado do Pai, nós temos a redenção. E o que é redenção? Ou redimir? É uma palavra muito preciosa. É libertar mediante um pagamento. Aqui a imagem já muda. Se no primeiro momento Paulo está falando daquela experiência de povos que eram subjugados por nações inimigas, por impérios, poderes, autoridades que transportavam esses povos para o seu domínio, e aí alguém foi lá e estourou o cativeiro e libertou essa pessoa e transportou essa pessoa de volta para o seu reino. Agora Paulo está falando aqui da feira de escravos. Paulo está falando aqui daquela realidade do Império Romano, onde mais da metade da população era feita de escravos, e que era muito comum na época você ir em determinados locais, onde pessoas estavam sendo expostas como mercadoria, porque eram escravos. Escravos. E que não tinham a mínima condição de comprar a sua liberdade. Não tinham nenhum tipo de vantagem social. Aí Paulo está dizendo que o Pai, em Cristo, Ele não só nos libertou, nos transportou, mas nos redimiu. Ou seja, o Pai, em Cristo, Ele foi na feira de escravos, onde nós estávamos sendo expostos, e Ele foi lá e nos comprou, e Ele comprou com o sangue do seu Filho. Ele pagou o preço por mim e você. E que coisa extraordinária, porque Ele diz, agora você está livre. Livre. Livre.
Mas não só isso. Porque você podia comprar o escravo, e você comprou aquele escravo para matar aquele escravo por algo que ele fez, por algo que ele cometeu. O texto diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remir é perdoar, é encobrir, é não querer saber mais, é jogar no mar do esquecimento, é dizer: você não só está liberto, você não só está livre mediante essa operação de resgate que eu fiz na sua vida, você foi comprado, você não deve mais nada a ninguém, mas você também está perdoado de todos os seus erros, de todas as suas transgressões. Você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova criatura. Você tem uma vida nova. Uma vida nova. Você já pensou que obra grandiosa? Você já parou para pensar na riqueza do que Paulo está falando aqui? Mas como eu disse, esse texto mostra, meus irmãos, que a humanidade está dividida em dois mundos, dois lados. Ou você está debaixo do império das trevas ainda, ou você está no reino do Filho do seu amor. Ou você é um servo de Satanás, um escravo de Satanás, e por isso você anda de acordo com o curso deste mundo, com as paixões da sua carne, fazendo tudo aquilo que o diabo quer, ou você foi liberto em Cristo, salvo em Cristo, perdoado em Cristo, e agora você vive de acordo com a vontade de Cristo. Não tem meio termo. A humanidade está dividida nesses dois. Lutero chegou a dizer que nós somos uma besta, ou montada pelo diabo, ou montada por Cristo. Mas besta você é. Ou está sendo montado por Satanás, ou por Cristo. Ou você é um servo do diabo, ou você é um servo de Cristo. Agora, que coisa maravilhosa quando a gente descobre que éramos sequestrados, escravos, não tínhamos condição alguma de nos libertar, e o Pai montou essa operação de resgate, esse plano precioso para a nossa vida. Você consegue ver aqui, primeiro, que é uma obra exclusiva de Deus? Quem está no cativeiro não tem a mínima condição de libertar-se por si mesmo. Quem estava sendo exposto como um escravo para ser vendido, não tinha a mínima condição de comprar a si mesmo. Quem tem as transgressões e cometeu essas transgressões em relação ao outro, ele não pode perdoar-se a si mesmo. Veja que é uma obra externa, é uma obra além de nós. A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa libertação, o perdão dos nossos pecados é uma obra exclusiva de Deus. E nós somos só objetos dessa operação de resgate. E isso deve gerar em nós alegria, gratidão, isso deve gerar em nós esse prazer de dizer assim: eu sou livre em Cristo Jesus. Na década de 90, os mais antigos aqui vão lembrar, nós fomos impactados no nosso país com um sequestro de um irmão aí desses cantores sertanejos, e que foram dias e mais dias a imprensa cobrindo, e aqueles sequestradores mandavam um pedaço da orelha, ameaçava que ia matar, se a família não desse o dinheiro, até que se resolveu aquela situação. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. E a aplicação aqui vai para os dois lados. Primeiro, você que está me ouvindo agora, talvez até aqui sentado, não se engane, você pode até ser membro da Igreja Presbiteriana do Pirangi, mas eu pergunto, você já foi alvo dessa operação de resgate de Deus? Você tem consciência
que já foi transportado do reino das trevas para o reino da luz? Você tem consciência que já foi comprado, redimido pelo sangue de Cristo? Você tem consciência que os seus pecados foram perdoados? Você já tem a remissão dos pecados em Cristo Jesus? Você tem consciência que essa obra é exclusiva de Deus e não nossa? Não é a partir dos meus méritos, mas apesar dos meus deméritos? Você tem consciência disso? Porque se isso não aconteceu na sua vida ainda, você é o mais miserável de todos os homens. Mas a segunda aplicação é, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem consciência disso, que era alguém sequestrado e que estava sob o poder do império das trevas, alguém que foi liberto e transportado para o reino do Filho do seu amor, alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo e perdoado os seus pecados, você é grato por isso? Você consegue parar para pensar e ver a beleza da obra que Deus realizou e realiza na sua vida? Quando nós temos essa noção, meus irmãos, a nossa vida muda. A forma como nós adoramos no culto, a forma como nós contribuímos, como nós nos envolvemos na obra de Deus, como nós tratamos o nosso irmão e os próprios pecadores. Porque quando eu olho para mim e vejo o escravo que eu era, o miserável que eu era, que não tinha nenhum valor, e Deus estourou esse cativeiro para me libertar e me colocou entre os príncipes, eu só tenho a dizer, Senhor, eu te rendo glórias, honra e louvor, a minha vida é consagrada a Ti, eu não tenho outro a quem adorar, eu não tenho outro, é só o Senhor. Mas aí Paulo agora, ele vai descrever esse Cristo, o Cristo glorioso. Ele vai falar desse filho do amor do Pai, esse filho amado, esse filho querido, que nele o Pai realizou esta obra maravilhosa. E Paulo está aqui, talvez fazendo uso de um hino do primeiro século, alguns entendem assim, porque no texto grego original está em forma de um hino, de um cântico. Aqui nós temos 3 ou 4 estrofes de um hino do primeiro século. E Paulo, ele começa a mostrar quem é Jesus, a beleza de Jesus, a magnitude, a majestade, a supremacia, a suficiência de Jesus e da sua obra. E como eu disse, esse é um dos textos mais belos da Bíblia e o ponto principal da carta aos Colossenses. Mas para a gente entender esse texto, é preciso eu trazer à sua memória algumas coisas que eu falei lá na primeira mensagem, na introdução. E a introdução de uma carta do Novo Testamento é muito importante para você entender a carta toda. Paulo está combatendo aqui, na carta aos Colossenses, uma heresia do primeiro século que foi extremamente perigosa para a igreja cristã. Que a igreja cristã teve que lidar com ela, não só no contexto dos apóstolos, mas até o 3º, 4º século. E ainda hoje, essa heresia está presente no mundo e muitas vezes quer se infiltrar na igreja. Que heresia era essa? Uma heresia chamada gnosticismo. O que era o gnosticismo? A palavra gnosticismo vem de gnose, conhecimento, saber. Os gnósticos eram os conhecedores, ou aqueles que sabiam, ou tinham um conhecimento secreto para se chegar à divindade, diante de Deus. E os gnósticos foram extremamente perigosos no primeiro século. Primeiro porque eram cristãos. É uma heresia dentro do cristianismo. Mas eram cristãos que olharam para o cristianismo, para a pessoa de Cristo, e não viam a simplicidade do cristianismo ou a pessoa de Cristo como suficiente.
como tendo preeminência, supremacia, excelência. Eles olhavam para o cristianismo e viam o cristianismo como algo muito simples. E aí eles começaram a importar conceitos da filosofia neoplatônica, dos pensamentos filosóficos, e eles quase que transformam o cristianismo em uma mera filosofia ou aplicação da filosofia platônica. Por quê? Preste atenção nisso aqui, porque depois que eu fizer essa explanação e a gente for olhar o texto, você vai ver que faz todo sentido o que Paulo está dizendo aqui. Os gnósticos, eles partiam de dois pressupostos básicos. Primeiro, a matéria é eterna. Segundo, a matéria é má. A matéria é eterna, a matéria é má. Daí nós temos algumas consequências desse pensamento. Primeiro, porque o mundo é feito de matéria. E nós que somos cristãos, nós temos uma visão cosmológica diferente da filosofia grega ou de qualquer outro pensamento. Nós acreditamos que todo este universo foi criado a partir do nada, pela palavra de Deus. É a criação ex nihilo, a criação a partir do nada. Ou seja, nós que somos cristãos, nós não acreditamos na eternidade da matéria. Eternidade só Deus tem. A matéria não é eterna, a matéria teve um começo, teve um início. E esse início foi a partir da palavra de Deus. Deus falou e trouxe à existência a matéria e este mundo e tudo que nele há. Mas a segunda coisa que eles diziam é que a matéria é má. E que existia duas dimensões, o mundo do espírito e o mundo da matéria. No mundo do espírito, das coisas boas. O mundo da matéria, as coisas más, as coisas ruins, imperfeitas. No mundo do espírito, as coisas perfeitas. Daí é uma visão dualista. Deus é espírito, Deus é bom. Mas esse Deus que é espírito e bom, ele não pode se relacionar com esse mundo que é matéria, que é imperfeito e que é mau. Aí vem a pergunta: quem criou o mundo? Se Deus é espírito e Deus é bom, Deus não pode ter criado o mundo. Então os gnósticos diziam: quem criou o mundo foi uma emanação, um demiurgo, um Deus mau, porque o Deus bom não poderia ter criado o mundo. O que eles entendiam? Deus, esse ser puro e perfeito e bom, deles saíam emanações, energias, que eles chamam de éons. E quanto mais distante de Deus essas emanações iam ficando, esses éons, mais ignorantes de Deus e hostil a Deus. E lá na ponta, o último éon é esse demiurgo que vai pegar essa matéria que é eterna e que é má, e ele vai manipular essa matéria e criar todas as coisas. E por que ele vai criar todas as coisas? Porque ele está muito distante desse espírito, desse ser bom e perfeito. E ele é hostil, ele está lá distante dele. Então, por isso que ele cria o mundo, cria as coisas. Isso ataca o cristianismo nas suas bases, nas suas raízes. Primeiro, ataca a doutrina da criação. Como eu disse, nós não cremos que a matéria é eterna. A matéria foi criada por Deus, o mundo foi criado por Deus. Segundo, ataca exatamente a pessoa de Cristo. Eles olham para Cristo e veem que Cristo não passa de um mero éon. Ele é mais um. Ele não é único, ele não é supremo, ele não é suficiente.
Ele não é esse filho amado. Ele não é esse ser digno de adoração, de reverência. Ele é apenas mais um éon, ou uma emanação, ou um demiurgo. Ataca a pessoa de Cristo, a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. Mas ataca também a humanidade de Cristo. Por quê? Os gnósticos entendiam que a matéria é má e que o nosso corpo é formado de matéria, então o nosso corpo é mau. Daí os gregos quererem se libertar desse corpo e chamarem o corpo de a prisão da alma, o caixão da alma. E aí eles olhavam para o corpo e diziam: o corpo é mau, o que importa é o espírito, a carne é má, a carne não presta, o que importa é o espírito. E eles iam para os dois extremos que eu já falei, ou para a libertinagem, de dizer assim: o que eu faço com o meu corpo não tem problema nenhum. Você já viu o crente dizer assim: Deus só quer o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, o que eu faço com o corpo não interessa? Isso é gnosticismo. Ou ir para o outro extremo de dizer assim: o meu corpo é mau e eu preciso subjugar esse corpo. Aí vem o ascetismo, o legalismo, as autoflagelações, toda a filosofia e teologia da Idade Média que quer subjugar o corpo porque esse corpo é mau. E o que importa para Deus é o espírito, porque o espírito pertence a esse mundo, essa realidade das coisas boas. Era essa heresia que estava infiltrando-se na igreja de Colossos, e Paulo vai atacar de frente agora, primeiro mostrando que se a igreja de Colossos abraçasse o gnosticismo, estaria colocando por terra não só a doutrina da criação, mas toda a doutrina de Cristo, toda a beleza de Cristo, tudo aquilo que o Evangelho nos mostra sobre Cristo. E aí Paulo vai mostrar agora a supremacia de Cristo, a magnitude, a excelência, a beleza de Cristo em relação à criação, que é o que eles falavam, em relação à igreja e a todas as coisas. Daí Paulo vai na raiz, na fonte. Paulo vai destruir o gnosticismo com este hino. E é maravilhoso, porque a gente sabe o poder que tem a música. Às vezes o sermão, você saiu daqui, 2 horas depois você esquece. A música fica na nossa cabeça. E aí o Espírito Santo usou uma música, um cântico, para poder implantar a doutrina correta na mente das pessoas. Então, com isso em mente, com essa visão gnóstica de criação, ou da pessoa de Cristo como apenas mais um e não o único, vamos agora olhar o texto, para ver o que Paulo fala sobre Jesus, contrapondo aos gnósticos. Ele começa dizendo assim: o Filho amado, que nele nós somos libertos, transportados, nós somos redimidos, perdoados. O Filho amado do Pai, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque Paulo vai colocar agora que Cristo não é mais um. Cristo não é uma mera emanação de Deus, um éon, um demiurgo. Cristo não é um daqueles intermediários que os gnósticos entendiam que para você fazer o caminho de volta para Deus, você tinha que seguir essas emanações, esses éons, e aprendendo a cada estágio um conhecimento novo, uma revelação nova, para você chegar até esse ser supremo. Paulo vai dizer: igreja de Colossos, vocês não precisam de anjos, vocês não precisam de outros seres, porque Cristo, que nós adoramos, que eu preguei para vocês, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que Paulo está dizendo aqui? A palavra que ele usa para a imagem aqui no texto grego é uma palavrinha chamada eikon. E tem
toda uma história dessa palavra, não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no grego clássico, mas eu queria deixar mais claro possível para os irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Essa palavra, trocando em miúdos, no contexto lá da Grécia e do mundo de Paulo, era a palavra para retrato. Quem tem mais ou menos a idade assim de da Silva, sabe que antigamente chamava-se retrato. O que é um retrato? Retrato é uma imagem sua. Um desenho. Uma imagem que passa a sua pessoa, que representa você. Só que, quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos que o que Paulo está usando aqui, e Paulo é um judeu e a teologia de Paulo é totalmente judaica, Paulo está lembrando do texto lá de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, com certeza. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Um espírito não tem carne nem ossos. Deus é invisível. Deus não pode ser visto a olho nu. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho que está no seio do Pai é quem o revelou. Então o que é que Paulo está colocando aqui? E é o que Jesus falou para Tomé. É que se nós queremos contemplar esse Deus invisível, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, nós precisamos olhar para a pessoa de Cristo. Ele é a imagem, ele é esse retrato, uma palavra mais moderna e que caracteriza melhor o que Paulo está dizendo aqui. Ele é uma foto perfeita do Pai, que revela, que expressa quem é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer saber quem é Deus? Você quer contemplar a Deus? Você olha para Jesus Cristo. Por isso que ele disse para Tomé: Tomé, há tanto tempo eu estou com você e você diz, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Os gnósticos diziam que se você quisesse contemplar a Deus, você tinha que seguir todos aqueles rituais esotéricos, aquele legalismo, ascetismo, e fazendo todo esse caminho de volta. Paulo disse, ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Essa mesma palavra aparece, por exemplo, no livro dos Provérbios, quando personifica a sabedoria. A sabedoria que é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. E quando se usa a palavra lá, para personificar a sabedoria, é exatamente essa palavra eikon. Era usada também no contexto grego para o logos, aquele que é o princípio ou o início da criação. Também se usava essa palavra. Mas a melhor explicação, e que se torna mais claro, é que Cristo, como diz a música que nós acabamos de cantar, ele é a exata expressão do ser de Deus. Veja, meus irmãos, deixa eu tentar ser mais claro aqui. Você já viu aquele museu, que eu acho que é nos Estados Unidos, dos bonecos de cera? Que as pessoas chegam lá e olham para aquelas grandes autoridades mundiais, e é como se você estivesse diante da pessoa. É apenas um boneco, mas com uma perfeição tal que expressa quem é aquela pessoa que o boneco está representando. Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito mais profundo. Por que Cristo é a imagem do Deus invisível?
Por que a música colocou como a exata expressão do seu ser? Porque Cristo é esse Deus Emanuel que se fez carne, habitou entre nós. Ele é essa revelação de Deus. Lembra quando você tirava a foto, fazia a revelação, e a foto vem e mostra quem de fato você é? Cristo é essa revelação de Deus. Na teologia chama-se, Cristo é a exegese do Pai. Cristo nos revelou o Pai, nos expressa quem é o Pai. E Paulo está dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer a Deus, quer saber quem é Deus, quer contemplar a Deus, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. E é muito interessante que a palavra primogênito aqui, numa leitura apressada, a gente pode entender como o primeiro criado. Como os testemunhos de Jeová pensam, por exemplo. E como já houve heresias no início da igreja, dizendo que Cristo é o primeiro ser criado. Mas quando Paulo usa aqui a expressão, Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Ele é a expressão exata do ser de Deus, quem revela a Deus, e ele usa essa outra palavra, Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui é um título de honra, não necessariamente de tempo. O que era o primogênito no Antigo Testamento? Era o primeiro filho, que herdava todas as coisas, que tinha uma honra acima dos demais. Então, quando Paulo está dizendo aqui que Cristo é a imagem do Deus invisível, e Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é esse primeiro que tem a honra sobre todas as coisas. Ele é esse filho primogênito que herda tudo. É honra. E a prova é que a ideia é essa, que Paulo está dizendo assim, pois nele foram criadas todas as coisas. É muito lindo isso aqui. Uma das melhores exposições que eu vi desse texto foi do Dr. Russell Shedd. E Dr. Russell Shedd dizia assim, Cristo é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, é aquele que tem a honra, é aquele que tem a herança, é aquele que não necessariamente foi o primeiro criado, mas que é o mais antigo, é antes de tudo. Se você olhar para esse texto, para esse parágrafo, você vai ver que esse parágrafo está dominado por essa palavrinha antes. Antes. Ele é antes de todas as coisas. Antes. E em Cristo, nós somos herdeiros desta herança que o primogênito ganhou, porque nós somos irmãos em Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, como Paulo diz nas suas cartas. Ele é esse filho, Deus só tem um filho, um filho amado, que é Cristo, eternamente gerado do Pai, e que é esse primogênito que tem todas as coisas, mas nele o Pai nos adotou como filhos, e agora nós somos irmãos em Cristo, e de Cristo, Ele é o irmão mais velho, e nele nós herdamos todas as coisas junto com Ele. Ele é o primogênito de toda a criação. Agora veja como é que o texto continua. Aí Paulo vai destruindo a visão gnóstica de Cristo, ponto a ponto. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que os gnósticos diziam? Não, a matéria é eterna, a matéria é má, e quem criou este mundo foi essa emanação bem distante do Deus puro, perfeito, justo, esse éon lá na ponta, hostil, ignorante, esse demiurgo, esse Deus mau.
Aí Paulo vai dizer, não, quem criou todas as coisas foi Cristo. Nele foram criadas todas as coisas, seja no céu, seja na terra. Aí ele vai dizer, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, principados, potestades, domínios, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque uma das características do gnosticismo e das religiões ali da Frígia, do contexto da igreja de Colossos, era exatamente o esoterismo. Era adorar os astros e adorar os seres espirituais, principalmente anjos, que Paulo vai chamar no capítulo 2 de rudimentos do mundo. O que eles diziam? Esse mundo espiritual, ele está infestado de espíritos, de seres, de potestades. Então eles acreditavam que existia um espírito para cada coisa nesse mundo. E essa é a visão popular ainda hoje das pessoas, do paganismo. Existe um espírito por trás da chuva, do vento, das árvores, disso, daquilo outro, e esses seres é quem dominam todas as coisas, e se eu quero chegar à divindade, eu preciso romper essa barreira desses seres espirituais, e isso era a partir de um conhecimento reservado para poucos, um conhecimento secreto, da gnose. E Paulo vai dizer, igreja de Colossos, Cristo não só criou todas as coisas no céu e na terra, como Ele criou esses seres, essas potestades. E aqui, meus irmãos, está falando de anjos e demônios. Aqui está falando que todos os seres, que todas as coisas, foi criada por Jesus e para Jesus. E o que Paulo está dizendo é que se foi criado por Ele, Ele tem poder e autoridade sobre todos esses seres. Trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo é, por que vocês estão adorando o anjo? Porque lá na igreja de Colossos, se você olha capítulo 2, eles estavam fazendo culto aos anjos, buscando intermediários para chegar a Deus, querendo saber qual era o ser espiritual que eles poderiam usar como trampolim para chegar à divindade. Um conhecimento secreto que pudesse ser revelado para chegar à divindade. Aí Paulo diz, não, você já tem tudo em Cristo. Ele não só é a imagem do Deus invisível, ou seja, Ele é a exata expressão de Deus, porque Ele é Deus, Deus encarnado. Então, se você quer chegar a Deus, olhe para Jesus, sirva a Jesus. Mas também Ele tem domínio sobre todas as coisas, porque foi Ele que criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas para Ele. E eu digo para vocês, poderes, domínios, autoridades, potestades, Ele está falando aqui de todos os seres criados, a criação como um todo. Ele está falando aqui do poder humano, reis, autoridades, e ele está falando aqui dos seres espirituais, potestades. Lembra do que Paulo diz lá em Efésios? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. E Efésios foi escrito exatamente com Colossenses, ficava próximo, 160 quilômetros, a cidade de Efésios de Colossos. As cartas foram escritas juntas. Naquela região, as pessoas tinham medo desses principados e potestades. É como o brasileiro. O brasileiro tem medo de tudo, de demônio, de ser. Existe ser espiritual para tudo na cabeça do brasileiro. Aí Paulo diz, meu querido irmão, minha querida irmã de Colossos, se você tem Jesus, saiba que você não precisa estar atrás de anjo, atrás de intermediários, de A, B ou C, porque você já tem aquele que é o Deus invisível, manifestado em carne, é a imagem do Deus invisível. Você tem aquele que criou todas as coisas e que é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre os poderes, principados, potestades. Ele tem domínio sobre todas as coisas. O Dr. Augusto Nicodemos expondo esse texto, ele diz assim, se eu tenho o chefe, por que eu vou atrás de subordinado? Se eu posso falar com o cabeça, com o chefe, se eu já tenho Cristo, por que eu vou estar preocupado ou buscando o anjo ou demônio ou com medo de seres espirituais, se eu tenho aquele que criou
todas essas coisas e que domina sobre todas essas coisas. Por isso que é muito triste, meus irmãos, quando nós vemos na igreja evangélica brasileira culto de anjo, o povo atrás de anjo. Se você disser assim, irmão, Jesus está entre nós, o povo não se emociona não. Agora, em determinadas igrejas, diga que um anjo chegou. Diga que um anjo está presente, com a espada de fogo desembanhada. Diga para ver. Esse misticismo, Paulo está botando por terra, dizendo, ele criou todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, sejam tronos, sejam soberania, sejam poderes, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí ele diz, ele é antes de todas as coisas, ou seja, você não pode confundir Cristo com a criação. Ele é antes da criação. E nele, tudo subsiste. Você já parou para pensar no que Paulo está falando aqui? Lá em Hebreus diz que Deus sustenta a criação pela palavra do seu poder. E quem é a palavra do seu poder? Cristo, o verbo, a palavra. Conforme João 1. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Pense nesse imenso universo. Pense em todas as galáxias que existem. Jesus criou tudo isso. Pense no reino dos homens, no reino espiritual. Ele criou tudo isso. E tudo isso existe e subsiste nele, para ele e por causa dele. Mais uma vez citando Dr. Shedd. Dr. Shedd diz, sabe por que a Lua não passa do lugar que ela está e cai sobre a Terra e destrói a Terra? Ela está ali na sua órbita e a Terra está aqui girando. Sabe por que tudo está no devido lugar, nem 1 centímetro a mais nem a menos? Exatamente, porque em Cristo tudo subsiste, toda a criação está sendo sustentada por Ele e aponta para Ele. Tudo está nas mãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela igreja estava preocupada com aquela doutrina gnóstica que dizia, olha, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, para agradar os astros, para agradar os seres espirituais, que dominam, que faz isso. Aí Paulo disse, não. Toda a criação, tudo que existe, está nas mãos do Senhor Jesus, apontam para Ele, encontram nele a finalidade e estão nele. Nele. O sol está onde está, a lua está onde está, a terra está onde está, por causa disso aqui. Nele tudo subsiste. Aí eu pergunto, se esse mundo não é destruído por uma catástrofe, porque subsiste em Cristo, imagina a minha vida e a sua. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida subsiste no Senhor. Ninguém tem autoridade sobre este universo. Ninguém. É o Senhor. É o Senhor. É nele que subsiste. Não está no homem. Não está no homem. De vez em quando os homens que se acham tantas coisas ficam assustados quando acontece uma catástrofe que foge o controle deles. Para mostrar que todas as coisas subsistem em Cristo. Então Paulo aqui nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira estrofe, ele destrói a visão gnóstica de criação. Quem criou o mundo não foi um Deus mau, um demiurgo, uma emanação. Quem criou o mundo foi Cristo, e Ele criou e Ele exerce poder e autoridade sobre esse mundo, sobre todas as coisas. E nele tudo subsiste, e tudo foi criado para Ele. Agora aqui tem um ponto, meus irmãos, infelizmente o tempo já avançou, mas aqui tem um ponto interessante. Porque nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste e tudo é para ele.
E Paulo, como eu disse, está destruindo a doutrina gnóstica. O que os gnósticos faziam? Se a matéria é má, então, por exemplo, por que cuidar do planeta? Se é matéria, a matéria é má. Então, qual o problema de jogar lixo, de poluir a praia, de poluir esse mundo? Qual o problema? Agora, se eu entendo que esse mundo foi criado por Cristo, subsiste em Cristo e é para Ele, eu vou cuidar do planeta. Se eu entendo que a praia, por exemplo, de Ponta Negra, foi criada por Cristo, e aquilo ali é para Cristo, eu vou zelar por aquilo ali, eu vou aproveitar aquilo ali, eu vou olhar para aquela criação de Deus, e eu vou desfrutar daquela criação de Deus, porque eu entendo que aquilo ali foi feito em Cristo e para Cristo. Os irmãos estão vendo a implicação da doutrina? Os gnósticos olhavam para o mundo e diziam, o mundo é mau. E nós somos gnósticos, a igreja, toda vez que a igreja diz assim, não, meu irmão, a minha esperança é o céu. Nós vamos para o céu. E qual é a nossa responsabilidade com esse mundo? Irmão, esse mundo passa, esse mundo jaz no maligno. Nós vamos para o céu. Meu desejo é ir para o céu, pastor. Eu não quero desfrutar dessas coisas aqui. Você está sendo gnóstico e não cristão. Porque se você for cristão, você vai entender que esse mundo foi feito por Cristo, para Cristo, e que esse mundo foi feito para a gente desfrutar como filhos de Deus, para a glória de Deus. Então nós temos que cuidar das plantas, dos animais, do planeta, do mar, nós temos que cuidar da criação, nós temos que aproveitar as coisas boas da vida para a glória de Deus. Nós não podemos abrir mão das coisas boas desta vida. Porque se nós fizermos isso, nós estamos sendo gnósticos e não cristãos. Mas é triste, meus irmãos, por exemplo, quem é que vive ligado a ONGs, defendendo a natureza, defendendo animais, defendendo a criação? Quem é que vive muitas vezes aproveitando esta criação? Os incrédulos. Nós, os crentes, não temos essa noção porque a gente foi ensinado a sempre sonhar com o céu. É o céu. É esse mundo das ideias, esse mundo perfeito, esse mundo espiritual. E aí, o mundo material para os crentes, a grande maioria, é o mundo caído, miserável, e que eu não sou mais desse mundo, eu tenho que desfrutar o mundo futuro. Cuidado, porque se você pensa assim, você está sendo gnóstico. O verdadeiro servo de Deus é aquele que olha para a comida e dá glória a Deus, porque foi Deus que fez. Olha para a criação e dá glória a Deus, porque foi Deus que fez. Olha para todas as coisas, inclusive para o seu corpo, e vê que o seu corpo não é mau, o seu corpo é algo que foi feito para a glória de Deus. Isso aqui tem implicações, N implicações para a ecologia, para a teologia, para a filosofia, para a nossa caminhada, para os profissionais cristãos que estão aqui. Para os profissionais cristãos que estão aqui. Tudo foi criado para Jesus. Aí ele vai falar da soberania de Cristo sobre a igreja. Olha como é que o texto diz para a gente caminhar para a conclusão. Ele falou da soberania de Cristo, da excelência de Cristo, a grandeza de Cristo sobre a criação. E agora ele diz, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que Paulo está dizendo? Cristo não só é Senhor sobre a criação, mas Ele é o cabeça da igreja. Essa igreja que é o seu corpo. Aqui Paulo está falando dessa união mística da igreja com Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Nós que fomos tirados desse império das trevas, que fomos comprados pelo sangue de Cristo, agora nós formamos a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. E Ele é o cabeça, Ele é a fonte de poder, de autoridade, de comando, de soberania da igreja do Senhor. E Ele diz, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o princípio. E Ele é o primogênito.
de entre os mortos. Ou seja, ele é aquele primeiro que ressuscitou. Lembra de 1 Coríntios 15, que nós expomos recentemente? Cristo é as primícias daqueles que haverão de ressuscitar. Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Teve ressurreição no Antigo Testamento, teve ressurreição no Novo Testamento, mas a ressurreição de Cristo é única, é singular, porque ele é o primogênito dentre os mortos da igreja. Ele ressuscitou para nunca mais morrer, e ele é esse primeiro fruto, esse primogênito, a primícia, e significa dizer que todos nós estaremos ressuscitando com ele para viver eternamente com ele. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E ele diz aqui o quê? Para em todas as coisas ter a primazia. O que Paulo está dizendo aqui? Meu querido irmão, minha querida irmã, e principalmente você, pastor, que está me assistindo agora. Cristo é Senhor sobre a criação, e Ele é o cabeça da igreja, é quem tem a primazia na igreja. E é claro que ele está falando de igreja aqui, não denominação, a igreja como um todo, o corpo de Cristo. E o que isso traz para nós? Meu querido irmão, minha querida irmã, a autoridade máxima sobre a minha e a sua vida e sobre a nossa igreja local é Jesus Cristo. Ele foi quem deu a vida pela igreja, quem morreu pela igreja, quem é o Senhor da igreja, o dono da igreja, é Jesus Cristo. Então você não pode jamais estar na igreja por causa de um homem. Jamais. A igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Cristo. A igreja não tem homens como cabeça, o cabeça da igreja não é o pastor. O cabeça da igreja é Cristo, a igreja é o seu corpo, ele é o cabeça da igreja. E ele tem que ter a primazia, o primeiro lugar é dele. Por isso que da oração inicial, a bênção apostólica, o centro, a primazia é Cristo. E no dia que se coloca outra pessoa no lugar de Cristo, a igreja está cometendo o pecado de idolatria. É Cristo. Por isso que essa carta é cristológica. Cristo, 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 ele é o centro. Ele é suficiente, ele é soberano. É Cristo. Oh, meus irmãos, mas cá entre nós, conversando aqui intramuros, como nós adoramos homens, né? Como nós seguimos homens, como nós destacamos homens, como nós destacamos denominações, como nós tiramos essa primazia que é de Cristo e colocamos nos homens. O pastor saiu da igreja, sai metade com ele. Ou então, a outra metade só está ali por causa daquele pastor. Não, meu querido irmão. Sabe por que você deve estar aqui? Por Cristo. Esse Cristo que te libertou, que comprou a sua alma, esse Cristo que fez essa operação resgate por você, esse Cristo que é Senhor sobre todas as coisas, que comanda todas as coisas, esse Cristo que deve ter a primazia na minha vida, na sua vida, na nossa vida de um modo geral. Por isso que o culto é cristocêntrico. O centro é Cristo. Aí ele diz, concluindo a terceira estrofe, ele vai dizer assim: porque aprove a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude. Os gnósticos gostavam muito dessa palavra, plenitude, pleroma, esse espaço que eles diziam que era habitado pelos seres. E aí Paulo vai dizer, é em Cristo que habita toda a plenitude. Aí ele diz, e que, havendo feito a paz, mediante o sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Agora preste atenção, quer sobre a terra, quer nos céus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Que pena que eu não tenho como ir mais adiante. O que Paulo está dizendo? Esse Cristo, que é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus, a revelação de Deus, que criou todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas e que é o cabeça da igreja,
Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para redimir não só a humanidade, mas a criação como um todo. A criação, desde a queda dos nossos primeiros pais, estava em guerra, em rebeldia contra Deus, distante de Deus, alienada de Deus. O homem, a criação de um modo geral, distante de Deus, fazendo guerra com Deus. E Paulo diz que a própria terra, ela geme por causa do pecado, aguardando o dia da sua redenção. Aí Paulo está dizendo aqui que Deus, em Cristo, por meio do sangue que ele derramou na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, no céu, na terra. Ele chamou e fez as pazes com Deus. Reconciliar é fazer as pazes, é colocar as armas por terra, apertar a mão e dizer, nós estamos em paz. A criação estava em guerra com Deus, o homem estava em guerra com Deus, e por meio do sangue de Cristo na cruz, todas as coisas foram reconciliadas com Deus, quer na terra, quer nos céus. Aí Paulo diz, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua, olha a ênfase, carne, para mostrar que Cristo tinha carne. Os gnósticos eram contra a questão do corpo. Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Os gnósticos diziam, Deus não pode se fazer carne. Aí Paulo diz, Cristo se fez carne, e ele, na sua carne, ele derramou o seu sangue e morreu por nós, e nos reconciliou com Deus. A morte de Cristo na cruz foi para reconciliar não só o homem, como toda a criação com o Criador. Nós estávamos em guerra, nós éramos inimigos, nós éramos distantes de Deus, e Cristo morreu na cruz para reconciliar todas as coisas. Agora, olha a advertência que Paulo faz, concluindo o texto. Paulo não consegue fazer doutrina sem chamar a responsabilidade à igreja, para a ética, para a prática. Ele diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui tem uma advertência para nós, meus irmãos, seríssima. Não basta sairmos daqui encantados com a doutrina de Cristo, com a cristologia. Ah, você aprendeu que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o Senhor sobre toda a criação, é o cabeça da igreja, é aquele que tem a primazia, é aquele que quando morreu na cruz reconciliou com Deus todas as coisas, no céu, na terra, que nos tornou amigos de Deus. Ele fez tudo isso, nos tornou inculpáveis, santos, irrepreensíveis. O seu sangue nos purificou, nos redimiu. Mas aí, você acha que isso aqui é algo simplesmente automático e que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, que não vai fazer diferença. Aí o que Paulo diz? Isso aqui vai acontecer na sua vida, essa reconciliação com Deus. Isso aconteceu de fato na sua vida. A prova de que você foi alvo dessa operação resgate e dessa obra de Cristo é permanecer na fé. O que Paulo está dizendo para aquela igreja, a igreja de Colossos, vocês estão sendo infiltrados por um falso ensino aí, influenciados. Se vocês não permanecerem na fé, que fé? Em Cristo. Cristo como supremo, suficiente, como o nosso único e suficiente Salvador. Se vocês não permanecerem nessa fé, vocês estarão perdidos. Ele diz, se é que permaneceis na fé, aqui alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vos foi pregado.
O que é o Evangelho? Cristo. 1 Coríntios 15. Eu trago para vocês o que eu também recebi, o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ressuscitou, segundo as Escrituras, que subiu ao Pai, segundo as Escrituras. É o Evangelho, é Cristo, é a esperança do Evangelho. Aí ele diz, se vocês permanecerem aqui, ok. Se vocês não permanecerem, vocês estão perdidos. Vocês precisam permanecer na esperança do Evangelho, que ouviram e que foi pregado para vocês. Epáfras tinha pregado o Evangelho para a igreja. Eles ouviram de Cristo, e agora chegou alguém lá dizendo, não é bem assim, Cristo não é suficiente, Cristo é apenas mais um. Aí Paulo diz, não se desvie da esperança do Evangelho, do qual eu me tornei ministro. O Evangelho. Igreja do Senhor Jesus em Pirangi. A minha oração é que nós possamos sair daqui nesta manhã com a esperança do nosso coração renovada neste Evangelho que é Jesus Cristo. Você ouviu sobre Jesus Cristo? Você aprendeu sobre Jesus Cristo? Essa igreja é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. E é somente a Ele que nós devemos adorar. E nós devemos permanecer firmes, alicerçados. Não interessa o vento que possa vir de doutrina, não interessa as lutas, as provações, as dificuldades, nós vamos permanecer firmes na esperança do Evangelho. Cristo, Cristo e Cristo. Eu sempre gosto de dizer isso para algumas pessoas. Quando o cara vem falar, eu digo assim, meu querido, você pode apresentar erro na igreja, você pode apresentar erro na vida de pastores, você pode apresentar erros na vida de irmãos, na minha própria vida. Agora, você nunca vai mostrar para mim um erro do meu Salvador, do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu sirvo a Ele com integridade. Eu não sirvo a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não sirvo em primeiro lugar a vocês, eu sirvo a Cristo, e é somente a Cristo. E a minha esperança é que o Senhor, na sua infinita graça, permaneça com essa esperança no meu coração, no Evangelho de Cristo. Não se desvie do Evangelho, meu irmão. Não se afaste do Evangelho, não abra mão de Cristo, da beleza de Jesus Cristo. Você está aqui por causa dele, e se você não está aqui por causa dele, mude, pense, reflita, pense no que ele fez por você. Se você canta, se você prega, se você ora, se você faz parte de uma sociedade, se você trabalha na obra de Deus, se é por causa de Cristo, lembre-se do que ele fez por você, em você, o que ele pode fazer através de você, e renda a ele a honra e a glória devido ao seu nome. Paulo diz, eu me tornei ministro desse Evangelho. Que coisa maravilhosa. Eu me tornei servo deste Evangelho, pregador deste Evangelho. Mas não é só Paulo não, eu e você. Meu querido irmão, fale de Jesus. Vá para o seu Facebook, vá para o seu Instagram, vá para as suas redes sociais, lá no seu ambiente de trabalho, fale de Jesus. Pregue Jesus. Algum tempo atrás, um grupo aqui ficou com raiva de mim. Um a mais, um a menos, não tem problema não. Meu irmão, deixe de falar de Bolsonaro e de Lula, fale de Jesus. Bolsonaro e Lula são dois miseráveis pecadores políticos profissionais. Agora Jesus é único, é perfeito, é justo, Criador, Senhor, soberano, libertou a mim e você. Ele é o nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador. O Brasil precisa não de Bolsonaro, nem de Lula, nem de quem quer que seja. O Brasil precisa de Jesus Cristo, aprender desse Jesus que é a imagem do Deus invisível, o Senhor sobre toda a criação. No dia que o Brasil tiver Jesus, esse Brasil vai ser diferente, independente de quem esteja naquela cadeira, porque Jesus vai ser o Senhor deste país. Então vamos falar de Jesus. Não fale da igreja presbiteriana, não fale do pastor Diogo, fale de Jesus. Jesus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele morreu na cruz por mim e você. Fale de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que essa palavra encontre guarida no nosso coração de fato, que ela venha fazer parte da nossa vida. Vamos pedir ao Senhor isso. Fique de pé, nós vamos orar.
E após a oração nós vamos cantar de novo o cântico, nos preparando para a Santa Ceia. E eu tenho certeza absoluta que você não vai cantar da mesma forma. Você vai cantar com toda a força dos seus pulmões e você vai declarar que Ele é a imagem do Deus invisível, Senhor sobre a criação, e que nele foram criadas todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor para aplicar essa palavra na nossa vida.